Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, leremos os versículos 16 e 17. Paz de Jesus mais uma vez, Deus abençoe a todos. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Vamos orar? Soberano, querido, eterno Deus, amado Pai, assim como nós oramos no início desse culto, Senhor, tome seu lugar aqui entre nós, nos dê direcionamento, nos dê a tua sabedoria, nos revele, ó Pai, o conteúdo da tua palavra, viva, eficaz, transformadora, para que a tua igreja possa ser edificada nessa noite. E a todos quantos tiverem acesso a essa mensagem, o Senhor possa tomar cada mente, cada coração aqui nas tuas mãos, que o teu Espírito reine soberano nesse lugar, trazendo o teu entendimento, a tua edificação, a tua alegria, a tua paz, o teu conforto. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, há um contexto geral na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, os irmãos sabem que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na realidade, ela é a terceira carta. Porque, na verdade, a primeira carta se perdeu. Ela é citada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é citada uma carta anterior a essa, qual nós não tivemos acesso ainda. Quem sabe tem um achado arqueológico que revele essa carta. Mas, por enquanto, por 2000 anos de história da igreja, chamamos essa de segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque é a que nós temos acesso. E se os irmãos prestarem atenção, desde lá do capítulo 3, e vocês vão ver que existe um problema de Paulo com os amados irmãos da igreja de Corinto. Nós já vimos no contexto da primeira carta que havia algumas situações muito peculiares, muito abomináveis, como um homem possuir a mulher do seu próprio pai. E o apóstolo Paulo chega a mencionar que nem entre os gentios, nem entre as pessoas que não conhecem a Deus, essa prática era comum. Ele diz, vocês não podem aceitar que exista alguém no meio de vocês que pratique isso e continue congregando. Então tinha várias questões da igreja de Corinto, que era uma igreja muito rica, muito abastada. Corinto era uma zona portuária, então você tem um trânsito alto de mercadorias, de financeiro, inclusive também tem outras questões envolvidas em cidades portuárias, que é um alto índice de prostituição, Tanto que essa é a carta onde existe aquela mensagem, que é um pouco controversa para nós dos dias de hoje, que ele fala que a mulher permaneça calada na igreja, e não fale. E aí a gente tem várias explicações teológicas para isso. É uma das que eu particularmente gosto mais, mas que não é consenso entre teólogos, são muito melhores do que eu, é que a associação de autoridade da mulher naquela igreja poderia ser confundida com a autoridade das prostitutas culticas que cultuavam a Diana e que praticavam seus cultos através de atos carnais, por assim dizer. Então, por isso que Paulo recomenda que a mulher não exercesse essa primazia na igreja para que não se confundisse com aquelas práticas, É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai, por exemplo, uma igreja na Europa e você vê alguém consumindo uma bebida alcoólica, no contexto da igreja, um vinho, e os irmãos brasileiros ficam escandalizados, Por quê? Porque aqui para nós não é uma prática, Muitas pessoas com problema com bebida, E aí quando você vê uma bebida, você automaticamente você lembra daquele passado ruim, você faz uma associação, O pastor Augusto Nicodemos faz um exercício muito proveitoso sobre esse tema. Ele diz assim, imagina que você tem um vaso sanitário, E você nunca usou aquele vaso sanitário para o seu devido fim, evacuar,
e você pega aquele vaso sanitário limpinho, totalmente higienizado, e bota um baião de 2 ali dentro. O vaso está limpo, é uma porcelana. Você comeria dentro do vaso sanitário? Né? Teria uma dificuldade, a não ser que você estivesse com muita fome, Caio, né? Às vezes está num ambiente ali que você está numa situação de desespero. Mas por quê? Porque você faz uma associação. É só uma porcelana, está limpa, Brendo, mas você associa. Então, por conta da associação, que Paulo pode ter recomendado que a mulher não falasse, tanto que ele não faz essa recomendação em outras cartas, né? Em outras cartas. E aquela igreja, dentre muitos problemas que a gente já está apresentando aqui, igrejas muito abastadas já são um problema, a gente vê isso sendo denunciado por Jesus em Apocalipse. Né? Você acredita que você é rico, que você tem tudo, mas na verdade você está pobre, cego, nu, né? E uma zona portuária ainda mais problemático, e sendo uma igreja que já tem o costume de ter irmãos ali que questionam a autoridade apostólica de Paulo, se torna um problema ainda maior. E o contexto da segunda carta, Silvana, particularmente fala desse questionamento da autoridade apostólica de Paulo. Se os irmãos forem lá no capítulo 3, nos primeiros versículos, os irmãos vão ver que ele diz assim: passamos nós a nos recomendar a nós mesmos, e ele diz: vocês são a nossa carta aberta para ser lida por todos os homens, né? Como está aí na colinha, né? Vocês são a nossa carta aberta para ser lida por todos os homens. Ou seja, existia um costume naquela época de se exigir uma autenticação. Quando você enviava alguém de muito longe para uma outra cidade, para um outro lugar, você enviava junto uma carta de recomendação. Olha, esse aqui é fulano, filho de fulano. Eu, fulano de tal, né, uma pessoa reconhecida, uma figura conhecida da igreja, reconheço a autoridade dessa pessoa e recomendo ela a vocês. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam querendo aplicar esse tipo de crivo para Paulo, depois já da igreja estabelecida. E Paulo diz: poxa, a autoridade com que eu demonstrei o evangelho de Cristo, vocês se converterem, serem convencidos por essa mensagem, servirem o Senhor Jesus, abandonarem os deuses pagãos, será que isso não é o suficiente? E todo o contexto da segunda carta, se os irmãos lerem, vai falar sobre isso. E não é assim que a gente faz, irmãos, às vezes? Nós queremos usar autenticações carnais e humanas para ministérios espirituais. Onde é que o fulano fez faculdade de teologia, né? Não, mas espera aí, será que ele está falando o português correto? Pô, mas ele escreveu e errou uma pontuação. Será que tem a capacidade de ser um pastor? Alguns poderiam dizer isso de Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés era pesado em palavras, tinha que usar Arão como porta-voz. Será que ele seria um pastor aceito numa igreja evangélica hoje? Nós temos, hoje, estamos cercados, rodeados de pessoas que querem utilizar estratégias humanas para propósitos divinos. Só que quando nós estamos debaixo da palavra, da direção de Deus, nós precisamos entender que as nossas armas já não são mais as estratégias humanas. Não são mais as estratégias de marketing. Não são mais as estratégias de empresa. Eu costumo dizer para os irmãos, hoje em dia esse discurso caiu um pouquinho por terra, mas antigamente tinha muito isso. Não, aí o sujeito lia um livro sobre empresa, aí não, eu vou gerir a igreja como uma empresa, né? Ou o cara era militar, né? Aí ele pega o conceito do militarismo e tenta aplicar na igreja. A igreja não é exército, em termos militares, né? É o exército de Cristo, mas não é um exército em termos militares, não é uma empresa. Igreja é igreja, empresa é empresa, exército é exército. E enquanto nós não entendemos isso, nós continuamos lutando com as nossas próprias forças. Portanto, aquela autoridade de Paulo estava sendo questionada por alguns irmãos que tinham a primazia
Paulo estava dizendo, eu não preciso de carta de recomendação. Quer ver um exemplo muito interessante sobre isso que eu estou falando para os irmãos? Vocês pegam, por exemplo, a Carta Universal de Tiago. Carta de Tiago, que temos quase certeza que esse Tiago que escreveu foi o Tiago, meio-irmão de Jesus, né? O Tiago apóstolo morreu, se eu não me falha a memória, em 44 depois de Cristo, foi um dos primeiros mártires da igreja, e a carta foi escrita no ano 47, então é impossível que o apóstolo tenha escrito essa carta. Então, e esse Tiago também não era o filho de Alfeu, né? O Tiago menor. Então, deveria ser o Tiago, meu irmão de Jesus. Você percebe que quando ele vai se apresentar na carta, ele não usa muita autenticação. Ele diz, Tiago, servo do Senhor Jesus. Mas por que ele faz isso? Porque ele era uma figura tão conhecida na igreja que ele dispensava autenticação. Quem é que está escrevendo? Tiago, servo do Senhor Jesus. Hoje em dia, nós vamos chamar aqui para uma entrevista, aqui num debate da FM, o doutor, pastor, mestrando, doutorando, fulanando, para ver se você tem alguma credibilidade no cara falando. Porque senão você dispensa. Ih, isso é um Zé Ninguém. Não é assim, irmãos. Aí eu pergunto, que doutorado o Tiago, meu irmão de Jesus, fez? Que mestrado Moisés fez? Qual era o PhD de Pedro? De João? Qual era o PhD de Gideão? De José? Nós, às vezes, irmãos, somos tentados a utilizarmos padrões, conhecimentos segundo a carne em ministérios que são espirituais. E o tema desse sermão é tenha olhos espirituais. Então esse era o conceito. Nós temos visto isso no nosso meio, não tem, irmãos? A gente tem falado muito sobre isso no púlpito, né? Queremos cultos que pareçam shows, pregações que pareçam palestras, igrejas que pareçam clubes. Muitos querem usar estratégias empresariais, princípios de programação neurolinguística para gerir e pastorear a igreja. Em resumo, há muitos cristãos exigindo que a igreja seja uma espécie de mundo aprimorado. E isso se dá pelo fato de que, na verdade, esses cristãos amam o mundo. Logo, se amam o mundo, não são cristãos. Ou seja, se eu ainda olho para o mundo e para os padrões e estratégias do mundo, e isso me causa mais admiração do que a simplicidade e a espiritualidade da igreja, eu estou provando para mim mesmo, diante do mundo espiritual, que eu não amo a Deus, eu amo o mundo. Porque quem ama a Deus abraça a simplicidade. Não a ignorância, a simplicidade. Quem ama a Deus abraça a singeleza da fé, em que Deus pode usar um analfabeto para edificar a minha vida, a sua. Em que Deus, a partir do momento que nós nascemos de novo, as nossas aptidões naturais são sobrepujadas pelo poder do Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas quando o mundo ainda era informe. Nós temos habitando em nós um Espírito que é testemunha da criação. E aí nós olhamos para padrões do exército militar brasileiro e queremos ditar padrões na igreja. Não é um absurdo? Sendo que nenhum militar morreu em favor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por esse propósito. Nenhum empresário fez isso. Mas esses homens aqui que escreveram a palavra de Deus e foram divinamente inspirados por Deus, esses deram as suas vidas. Falaram, pode arrancar minha cabeça, pode queimar meu corpo, pode me entregar às feras. Eu não nego o que eu vi e o que eu ouvi. E eu não nego nem o que eu escrevi.
Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo apresenta sua argumentação sobre viver no Espírito, desenvolvendo uma mente que seja espiritual e renovada para um novo entendimento na vida e do ministério. E ele faz isso por quase todo o conteúdo da carta. Então, vamos para o versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Entendem agora por que ele está dizendo isso? Por isso que ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso por quê? Porque lá no capítulo 3, ele estava questionando pessoas que estavam exigindo autenticações carnais para o ministério dele. E aí, no começo do capítulo 5, ele vai dizendo, nós precisamos abandonar nossa natureza humana, viver pelo Espírito, renunciar às obras da carne e tal, viver em novidade de vida. Ele vai dizer, eu já não conheço mais as pessoas pelas recomendações humanas. Agora é Espírito com Espírito. Fé com fé, irmã Leila. Espírito Santo com Espírito Santo. Não tem mais essa conversa de que eu olhei alguém, hoje em dia tem isso, né? Tem gente no Instagram, minha esposa que às vezes fica me mostrando, não tenho mais, né? Minha esposa fica me mostrando, aqui amor, a pessoa quer ditar a personalidade pelo formato do rosto do outro. Eu falo, gente, nós já vimos de tudo, né? A gente está o tempo inteiro tentando inventar alguma coisa para tentar ser Deus, né? Para tentar sondar o coração humano e a mente humana, para tentar revelar coisas que Deus não revela. Uma vez um pastor, que é muito conhecido por aí, disse, não, Deus me deu o dom de ter a revelação do coração das pessoas. Eu falei, virou Deus, né? Que mentira! O que você pode ter é uma boa percepção de linguagem corporal, de expressividade, né? Você, pelo comportamento da pessoa, você dita algumas obviedades, né? Mas agora, a partir daí, você estabelecer um juízo sobre a pessoa, perdão, irmãos, juízo só Deus quem faz. E a igreja faz quando existem coisas, pecados que saem do coração, porque todos nós temos pecados no coração, né, irmãos? Todos nós temos. Primeira carta de João vai dizer, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. O que ele está dizendo? É aquele que vive em pecado? Não, todo mundo da igreja estava matando, roubando. Não, ele está dizendo que no coração todos nós temos pecado. Conforme Jesus disse, ouviste na lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você cobiçar a mulher do teu próximo, você já adulterou no seu coração. Ouviste na lei, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já o matou no seu coração. Ele está querendo dizer, essa lei que antes era somente o que era expresso diante da sociedade, por isso que os judeus tinham essa autoridade, fulano fez isso, apedreja ele até a morte, expulsa ele do arraial, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque tudo era visível. Jesus está dizendo, eu vim para mostrar para vocês o ministério que é superior, que é o ministério invisível. As coisas que são visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Nós, visivelmente falando, podemos viver e morrer como seres humanos muito bons aqui na Terra, muito louváveis, muito morais, mas o invisível ainda vai nos pegar. E nós ainda não teremos a possibilidade e a capacidade de sermos salvos, porque existe algo invisível, o pecado do coração, que Jesus veio revelar que nós temos para pagar o preço por esse pecado, para que aí sim, pelo mérito de Jesus, pudéssemos ter acesso à eternidade mais uma vez. Portanto, eu não mais conheço alguém segundo a carne, agora é espírito. A minha percepção das pessoas tem que ser igual à percepção de Deus. Só que a diferença é que Deus conhece o coração. Agora, olha como Deus, amados, é infinitamente melhor do que nós. Breno, Deus, conhecendo o coração do ser humano e sabendo da maldade do coração, é infinitamente misericordioso, compassivo, bondoso e amoroso. Eu, não conhecendo o coração do irmão e só observando o exterior, tenho ódio, tenho ciúme, tenho inveja, tenho rancor, tenho ira.
quão grande é o amor de Deus. Como eu costumo brincar aqui, já estou brincando com isso, já faz alguns sermões, né? Deus conhece meu coração. Sim, sabe quão ruim você é. Quão ruim eu sou. Porque o nosso coração é cheio de pecado. Mas Deus, sabendo de tudo, não leva em conta aquilo que Ele sabe. E eu, não sabendo de nada, levo em conta aquilo que eu acho que eu sei. Esse é o problema do ser humano. E é isso que alguns irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo com Paulo. E é nesse contexto em que Paulo fala que as coisas antigas precisam passar. Portanto, ter olhos espirituais é eu não mais usar aquilo que eu aprendi enquanto homem, aquilo que me formei na infância, aquilo que me formou como pessoa ao longo da minha vida, como parâmetro para definir os outros, para viver em comunidade, para servir a igreja. Não! A palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos, conforme Jesus disse para Nicodemos, nascer de novo. E aí eu dou um exemplo aqui muito simples para os irmãos entenderem. Eu, quando tinha minha casa lá, e comprei a casa tinha muitos problemas, né? Eu praticamente refiz a casa. Fiz uma reforma na casa que, na verdade, foi quase uma demolição, Reginaldo. Foi praticamente demolir a casa toda. E tudo que me dá hoje mais trabalho na minha casa, Silvano, foi o que eu não demoli. Os irmãos estão entendendo? O que dá trabalho na nossa vida cristã? É o que a gente ainda não fez morrer na nossa natureza humana. Enquanto a gente tentar reformar aquilo que precisa ser destruído, nós vamos continuar tendo dor de cabeça. A Bíblia nos chama, Jesus nos chama para nós nascermos de novo. Aí Nicodemos até fala, eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e sair? E aí Jesus diz para ele, você é mestre em Israel e não sabe disso? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Tem que abandonar tudo que você acha que sabe. Tudo que você acha que tem certeza. Tudo que, entre aspas, te fez um homem até aqui. A partir de Cristo, você vai ter que ressignificar o seu passado para se mover em direção ao futuro que Deus tem para você. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não seguimos mais padrões carnais, visíveis e mundanos. Agora enxergamos e avaliamos os outros pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer outro padrão de avaliação, a não ser esse, não passa de mera especulação mundana, qual resulta, invariavelmente, em contendas, ciúmes, iras e preconceitos. Portanto, quando estamos em Cristo, passamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Conforme alguém uma vez disse, em Cristo, vemos Deus como Ele é e o homem como deveria ser. Que nesse ano que se inicia, irmãos, os seus juízos acerca das pessoas à sua volta sejam iguais aos de Deus. Cheios de misericórdia, amor, compaixão e santo temor, respeitando o ser humano como deve ser e preservando a sua integridade emocional, física, espiritual e social. Essa é a base para que tenhamos uma comunhão saudável. Eu não mais tenho indisposições imaginárias. Eu não mais tenho contendas que só existem dentro da minha cabeça. Suposições que nunca se concretizam acerca dos outros. Mas eu tenho aquele mundo cheio de amor e compaixão, no qual o Espírito Santo de Deus, Jesus, me inseriu e inseriu também os amados irmãos. E essa mesma misericórdia que está sobre a minha vida, está sobre a vida do meu irmão também. E por isso devemos ser amorosos, compassivos, unidos, misericordiosos uns com os outros. E esse versículo também nos diz, na parte B, que também não mais devemos enxergar Cristo
segundo a carne. Olha que interessante, irmão, você chegar para uma comunidade de cristãos e dizer assim: se a gente só conhecia Cristo segundo a carne, agora a gente já não conhece mais desse modo. Por quê, irmãos? Porque além das muitas heresias e palavras erradas a respeito da natureza de Jesus, se ele era somente homem, ou somente Deus, ou as duas naturezas ao mesmo tempo, ou se ele nasceu em carne, ou se não nasceu em carne, algumas heresias que já são combatidas nos contextos das cartas. Ele está dizendo, também agora, eu não conheço mais a Cristo só segundo a carne. Conforme eu falei no meu último sermão, Jesus não é o meu mestre moral, o meu guia de princípios. Ah, ele tem frases boas. Não, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o ungido, o Messias. Não há outro como ele. Eu não coloco no mesmo patamar as palavras de Jesus e as palavras de Agostinho, ou as palavras de Jesus e as palavras de Tomás de Aquino. Não, Jesus está em outro nível. Jesus é Deus. Eu não enxergo mais Cristo segundo a carne, mas espiritualmente. Isso significa a necessidade de vermos Cristo não como um modelo moral de comportamento e sabedoria, mas como o Filho do Deus vivo. Logo, se Ele é o ungido de Deus, tudo que Ele nos mandou fazer, devemos obedecer. Se é que de fato somos nascidos da água e do Espírito. Ou seja, não podemos ser filhos de Deus e, ao mesmo tempo, viver debaixo dos padrões morais e sociais do mundo. Jesus já disse para os fariseus, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, jamais poderão entrar no reino de Deus. Ou seja, se o fariseu era um bom modelo moral naquela época, que era um modelo de justiça e entendimento externos, ele diz, a sua justiça, a sua, cristão, a minha, precisa exceder em muito a deles. Ou seja, nós não podemos só ser padrões morais da sociedade visível. Precisamos ser padrões também de uma sociedade invisível, do mundo espiritual, para que quando tiver uma ocasião em que alguém manifeste um demônio, nós possamos ter autoridade para expulsá-lo em nome de Jesus. Certa vez eu fui expulsar um demônio na casa de uma pessoa, e aí eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Acho que eu já contei isso aqui. Aperta, solta, queima, taca água, terra, fogo, ar. Capitão Planeta. E ninguém conseguia fazer nada com o demônio. Aí o que o pastor Pérez narra que viveu, eu também vivi naquele exato momento. Quando eu cheguei no local, esperei aquele fuzuê acabar, o demônio já virou para mim e disse, eu não gosto de você. Eu falei, então nós somos dois, que eu também te odeio, miserável. Te desprezo. E pela graça de Deus consegui expulsar o demônio em nome de Jesus. E aí, aquelas pessoas que estavam ao redor e não conseguiram expulsar, começaram a tentar se justificar para mim. Eu não pedi justificativa a eles, não. Mas começaram a falar, não, eu bebo, mas... mas alguém falou de bebida aqui? Eu não preciso ter bebido. Eu só expulsei o demônio. Agora, se isso está acusando teu coração diante de Deus, está na hora de largar. Sabe, a gente não precisa entrar em contenda com os irmãos. Precisa entrar em contenda com quem não crê. Uma hora, o Espírito Santo vai tocar e vai começar... Eles vão querer começar a ruminar aquilo dali, a soltar. Eu falei, mas eu falei de bebida? Eu não falei de bebida. Eu falei, sai em nome de Jesus. Por que você está falando de bebida? E eu sei que todos eles ali são próximos a mim e ficam lá, ó, no goró, todo dia. Aí um dia eu chegando, dia do ano novo, tá, irmãos? Eu virei o ano novo trabalhando, né? Eu cheguei 1h30 da manhã em casa. Comecei a trabalhar às 5 horas da tarde, dia 31, cheguei 1h30 do dia 1º, né? Atendendo chamados emergenciais, parte do trabalho. E
quando eu cheguei, tá lá aquela turma, né? Todo mundo lá. Aí eu até comentei com a minha esposa outro dia, falei, na hora de expulsar o demônio, né? Pastor, me chama 11 horas da noite. Sabe o que acontece, irmãos? A vida cristã é muito simples. Só que nem sempre o simples é fácil de fazer. Mas nós temos um ajudador. Nós não lutamos sozinhos. Pode dar um glória por isso? Nós não lutamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas vou deixar para vocês Consolador. E Ele está com você. E Ele te dá autoridade. Para você pisar, conforme diz o final de Marcos, pisar serpentes e escorpiões. Dominar essas forças das trevas e expulsá-las da vida das pessoas. É lamentável o fato de que essa mesma pessoa no dia seguinte estava endemoniada de novo. Porque se recusou a mudar de vida. E é o que acontece. Se você se recusar a mudar de vida, a casa vazia, Jesus é quem disse, vai voltar 7 vezes pior. E não dá para ficar expulsando demônio a vida toda de quem não quer mudança, irmãos. Não tem como. Não dá. Vai chegar uma hora que o ponto em que a coisa vai chegar, não vai ter mais sentido eu estar lá, porque a mensagem já foi entregue. E a palavra de Deus diz, quando você entrega, vai na casa de alguém, pai seja nessa casa, e ninguém te recebe, o que você faz? Volta lá todo dia? Sacode a poeira, tem outras casas querendo. Amém, irmãos? A gente precisa ter esse tino. Às vezes você está pregando o evangelho para a mesma pessoa todo dia. Você já lançou a semente. O que você está oferecendo não é barato, é caríssimo, é raríssimo. A palavra de Deus diz que é semelhante a um homem, né? Que vendeu tudo o que ele tinha para possuir aquela preciosidade. Entregou tudo. Não é que eu fico, aceita Jesus aí, aceita Jesus aí. Não, Jesus é precioso demais, irmão. Se você quiser, as portas estão abertas para você. Venha, confesse Jesus, viva uma nova vida. Estaremos aqui para auxiliá-lo. Vamos caminhar junto, vamos crescer junto, que ninguém é perfeito. Mas não pense que eu vou mendigar Jesus para os outros. Não vou. Então, nós precisamos enxergar Jesus como esse Deus vivo e não como padrão moral. E a minha vida como filho de Deus não pode estar debaixo desses padrões. No versículo 17, ele vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Uma pessoa nascida de novo pelo Espírito Santo de Deus vive em novidade de vida. Só que esse termo, irmãos, nós temos que usar com cuidado. Porque tem gente que acha que viver em novidade de vida, glória, então, se eu vou viver em novidade de vida, tchau para o meu emprego velho, tchau para o meu carro velho, tchau para o meu marido velho, para a minha esposa velha. Acredite, eu já ouvi isso, pastores indo na casa de irmãos casados e dizer assim, não, Deus me revelou, você vai largar isso aí, vai conseguir outro. Eu sou testemunha, irmão. Sou testemunha. É o famoso profeta de palácio, né? Ele está dentro da casa enquanto ele consegue arrancar a lã, né? Depois que a lã acaba, aí você vai embora, acabou o meu profetismo de aluguel, né? Tem muitos na internet também, estão vivendo dessa forma. Casa nova, esposa nova, marido novo, né? A gente acha que novidade de Cristo, de vida é isso. Não, tudo vai mudar na minha vida. O que você entende por mudar? Porque existem coisas mais importantes para se mudar dentro do seu coração do que o lugar onde você mora. E enquanto eu não enxergo o quanto o meu coração precisa de reforma, eu começo a achar que o Evangelho de Jesus, dona Edinalda, é só para eu transformar as coisas visíveis e materiais ao meu redor. Por quê? Porque eu não estou enxergando o quanto o meu coração precisa ser transformado.
problema não é o que você está comendo aí no almoço todo dia ou na janta todo dia. O problema é como está o seu coração quando você consome aquele alimento. É um coração grato ou é um coração murmurador? Quando você anda lá com o teu carrinho velhinho, como é que está o teu coração? A questão não é o carro mudar, a questão é o teu coração. Como é que ele vê isso? Ele enxerga como uma bênção de Deus, porque muitos estão no Japeri lotado, irmão. Teu carro é velho, mas te leva para onde você tem que ir. E muitos estão dentro do Japeri pensando, meu Deus do céu, preciso ter uma entrada para financiar o carro. Meu Deus, não consigo. Você está lá com um velhinho, droga, carro miserável. Já parou para pensar nisso? O problema não é aquilo que Deus nos deu, porque aquilo que Deus nos dá é sempre perfeito. O problema é o nosso coração ao receber as bênçãos de Deus. Viver em novidade de vida é uma transformação completa, de dentro para fora. Conforme citamos com Nicodemos e Jesus na sua conversa, ele vai dizer, não é uma reforma da casa, em que eu deixo algumas paredes lá do jeito que está, porque é só dar uma garibada e está tudo certo. Não, eu derrubo o prédio. Derrubo a casa. Derrubo os alicerces que eu construí. E deixa Deus construir algo novo. Para a glória do nome de Jesus. Porque a partir do momento que eu mudo dentro da minha mente, dentro do meu coração, o inimigo, o diabo, não tem mais ação sobre a minha vida. E aí meu coração fica grato, feliz, satisfeito em Deus, exultante, desejoso por fazer a obra dele, querendo ser melhor e ao mesmo tempo reconhecendo o quão ruim é. Viver em novidade de vida, a vida nova em Cristo, faz as coisas antigas, a forma natural de se enxergar e de viver a vida, passarem. Não podemos mais viver agarrados com traquejos e trejeitos do mundo. Aí eu cito alguns exemplos. Formas iníquas de gerir negócios, conduta imoral no ambiente de trabalho e demais práticas que desagradam o coração de Deus e ferem sua criação. Em resumo, viver em novidade de vida é desistir do passado para abraçar o futuro. Para você viver aquilo que Deus tem para você nesse ano, você precisa desistir do passado. Porque o passado não é capaz de te trazer mais nada, a não ser aquilo, conforme a Bíblia diz, que te dá esperança. De eu lembrar dos feitos de Deus, da sua fidelidade, e no dia mau, lembrar que Ele um dia me livrou. E que aquele Deus que era no passado, continua sendo hoje. Mas a minha vida mundana, a minha forma de viver, de enxergar as pessoas, de enxergar a vida, de enxergar a igreja, a comunidade de fé, essas visões precisam ser transformadas. Enquanto eu não abrir mão do passado, eu não consigo abraçar o futuro que Deus tem para mim. É necessário perder o passado, desistir dele. Se eu não abandono por completo tudo o que eu tinha até conhecer Jesus, eu não consigo ser transformado. Por isso que muitos cristãos são como as sementes lançadas aos espinhos e às rochas. Desistem no meio da caminhada porque não entenderam no início a magnitude da decisão que tomaram. Lá no início você tem que entender que a decisão que você vai tomar é para a sua vida toda. Não tem volta. Tem uma vez que eu conheci uma irmã muito querida, que ela falou assim, pastor, eu acho que quando eu aceitei Jesus, eu fui lá no altar meio enganado. Eu não sabia que ia ser da forma como era. Falei, isso é um problema. Isso é uma crítica para nós, pastores, né? E às vezes a gente está tão desejoso de fazer o apelo que a gente esquece de dizer as implicações disso. O que isso vai resultar, né? Porque o preço pode ser alto. O preço pode ser alto. Jesus aceita, irmãos, pessoas falhas, miseráveis, infames, problemáticas, endividadas e ruins.
e transforma essas pessoas. Mas Jesus não consegue ajudar aqueles que desistem. Por isso, irmão, irmã, você pode ter tropeçado essa semana, caído, feito errado, pensado errado, vivido errado. Jesus ainda está de braços abertos para te receber. Você só não pode desistir. Você só não pode parar. E hoje, se alguma coisa no teu caminho, na tua vida, no teu coração, quis atingir você como uma seta, dizendo pare, eu digo para você em nome de Jesus, não pare. Não desista. Continue caminhando, mesmo trôpego, mesmo falho, mesmo com dificuldades, com problemas. Não desista da caminhada com Jesus. O fim é proveitoso. Não desista. Hoje, esta palavra, irmão, irmã, está te convidando, pelo poder do Espírito Santo, a abandonar tudo que é passado, para viver e seguir uma vida gloriosa com Cristo. Eu te pergunto hoje, qual é o passado? O que está guardado dentro de você que está te impedindo de viver uma vida gloriosa com Cristo? O que está agarrando você? O que está te prendendo? O que o diabo está usando para te acusar? E que está impedindo você de seguir no ministério, de viver uma vida santa, de levantar de manhã cedo e dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque pode ser que haja algum irmão aqui, quando levanta de manhã e tenta falar isso, vem uma acusação do inimigo. Mas e aquela pessoa que você está devendo? E aquela prática que você ainda não largou? E aquele problema, e aquela situação? E hoje, irmão, eu creio, pelo santo poder de Deus, que Jesus ainda transforma qualquer condição, qualquer vida, qualquer coração. A partir de Cristo, eu venço o meu passado, com tudo que isso pode significar, para organizar o meu futuro rumo à glória de Deus. Eu repito, a partir de Cristo, eu venço o meu passado para organizar o meu futuro rumo à glória de Deus. Você tem algo no seu passado que você precisa vencer? Uma mania, um hábito, um trejeito, uma prática ruim, um pecado de estimação, um problema com alguém, uma desavença, tudo que o inimigo usa para te acusar, para impedir que você viva uma vida em paz com Deus. Hoje é dia de você fazer uma mudança na sua vida. Eu fazer uma mudança na minha vida, pelo poder do Espírito Santo, vencer o passado e viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Como o versículo 17 vai dizer para nós encerrarmos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e se fizeram novas.